Então, a respeito da matéria de direito administrativo, regime administrativo, e nós estamos sendo gravados, então sorria, você está sendo filmado, né? E vamos dar continuidade ao conteúdo. Nós terminamos falando a respeito das autarquias, falamos também a respeito das fundações públicas, falamos das agências executivas e reguladoras, e vamos dar seguimento no plano de ensino. Quem gostaria ou poderia se manifestar aí quanto estarem escutando bem, ou estarem me vendo, me visualizando? Tudo ok? Só um segundinho. Estão me escutando? Estão me vendo? Plano de ensino. Se ninguém se manifestar, eu vou continuar, tá? Ela está sendo gravada pela sequência do material, sempre deu certo, da forma como eu estou procedendo agora, tá? Tudo funcionando, professor. Obrigado. Dando sequência aqui, então, no plano de ensino. Autarquias, falamos das empresas públicas, sociedade de economia mista, contrato de gestão em termos de parceria, organizações sociais e organizações da sociedade civil de interesse público. Vamos dar seguimento aqui nesse ponto dos atos e poderes administrativos para a gente dar sequência no material para começarmos a falar então a respeito dos atos administrativos e também a respeito do poder de polícia, para daí então entrarmos no ponto que é licitação e bens públicos. E nós entrando nos pontos de licitação e bens públicos, a gente encerra o nosso segundo bimestre e encerraremos o nosso semestre. Andrei, por favor, desliga o microfone aí quando precisar fazer uma pergunta, fica à vontade, tá? Ouvindo aí, Andrei? Problema no áudio, talvez? Luzinha ativada, vai lá. Então, vamos dar continuidade aí no material. E eu quero que vocês passem a ter a seguinte noção. As palavras são as seguintes: primeiro setor, segundo setor e terceiro setor. Professor, do que o senhor está falando de primeiro setor, segundo setor e terceiro setor? Doutrinariamente, então, nós temos essa divisão em que se colocam algumas pessoas jurídicas como pertencentes ao primeiro setor, outras pessoas jurídicas como pertencentes ao segundo setor, sem prejuízo de outras pessoas jurídicas serem enquadradas como de terceiro setor. E aí eu faço a pergunta para vocês. Quando eu falo da administração pública direta, as pessoas jurídicas que integram a administração pública direta, elas se enquadram dentro do primeiro setor, dentro do segundo setor ou dentro do terceiro setor? Quando eu falo
de autarquia que integra a administração pública indireta, falando que essas pessoas jurídicas, a exemplo da autarquia, que integram a administração pública indireta, como assim também a empresa pública, como assim também a sociedade de economia mista, como assim também as fundações públicas, integram o primeiro, o segundo ou o terceiro setor. E quando eu estou falando, por exemplo, de uma organização social, aquelas pessoas jurídicas formadas não pelo poder público, ela é uma formação de pessoas, é uma formação privada. No entanto, não com finalidade lucrativa, mas com algum interesse estatal, interesse social, que é de natureza do Estado querer esse bem social. Nós falamos que ela é do primeiro, do segundo ou do terceiro setor? Dentro desse núcleo estratégico que a gente poderia fazer a diferenciação, então. Então, gente, é isso que eu quero que vocês, nesse primeiro momento, vocês tenham essa noção, porque a doutrina, de forma até para fins de memorização, acaba fazendo essa diferenciação. Então, escrevam o seguinte aí no caderno de vocês, caso vocês tenham interesse, que para fins didáticos, coloquem aí, para fins didáticos, vírgula, no aparelhamento do Estado, para fins didáticos, vírgula, no aparelhamento do Estado, vírgula, distingue-se, distingue-se, distingue-se um núcleo estratégico, distingue-se um núcleo estratégico em alguns setores. Em alguns setores. Vou abrir um site aqui agora. Vírgula. Dando-se relevo, dando-se relevo ao primeiro setor, dando-se relevo ao primeiro setor, a função, a função das atividades de governo, a função das atividades de governo,
vírgula, por meio do qual são definidas as políticas públicas por meio de definição legal, as políticas públicas por meio de definição legal, vírgula, as estratégias tomadas para seu cumprimento, vírgula, por meio do qual o executivo, o legislativo e o judiciário, por meio do qual o executivo, o legislativo e o judiciário por meio do qual o executivo, o legislativo e o judiciário, vírgula, com seus ministros, vírgula, secretários, vírgula, assessores, vírgula, auxiliares, está repetindo, executivo, legislativo e judiciário, vírgula, com seus ministros, secretários, assessores, auxiliares, vírgula, também com participação do Ministério Público, também com participação do Ministério Público, também com participação do Ministério Público, vírgula, responsabilizam-se pelo planejamento e formação das políticas públicas. Ponto. Pelo planejamento e formulação das políticas públicas. Ponto.
É o plano de ensino aqui. Gente, dentro do que a gente trabalhou até agora no plano de ensino, quando nós falamos das funções do Estado, do direito administrativo, quando falamos do regime jurídico administrativo, quando falamos do conteúdo, da supremacia do interesse público, quando falamos dos princípios constitucionais, quando começamos a falar da organização administrativa, a questão dos órgãos, das competências, quando falamos a respeito da centralização e da descentralização, quando falamos a respeito do controle interno e do controle externo, trazendo todo esse conhecimento para cá agora, nós estamos dizendo que, por mais que existiu essa possibilidade, e existe até hoje a questão do controle, mas nós estudamos bem que quando nós falamos do controle externo, nós falamos que era o legislativo controlando o executivo ou o judiciário, falamos que era o judiciário controlando o executivo ou o legislativo, e falamos que era o executivo no controle seguindo, né, o poder legislativo, mas o próprio poder executivo fazendo o controle interno, sob pena de auferição ali das responsabilidades do poder judiciário. Notícia dessa semana foi que empresários, pessoas da indústria, foram até o chefe do Poder Executivo da União, o nosso presidente da República, indagá-lo. O que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer diante dessa situação toda? E o chefe do Poder Executivo, ele falou assim, vamos todos atravessar a rua e vamos conversar com quem eu acho que é o responsável pelo que está acontecendo no Brasil, que é o STF, que é do Poder Judiciário. E foi lá conversar com o presidente, ministro-presidente do STF a respeito desse assunto. Por que eu comento a respeito disso? Para vocês, vejam, pessoal, nós, quando falamos em política pública, quando nós falamos em questão da função do Estado, que é defender o interesse primário, só para vocês relembrarem, interesse primário é a república, a coisa do povo, que é bem para o povo. Interesse secundário é a oferição de dinheiro para dar cacife para o Estado, para dar questão econômica, força financeira para ele custear o que é de interesse do povo, né? E de repente chegamos numa situação dessa que o executivo ele fala ao poder judiciário, e aí, como que vão ser as suas decisões para que o nosso país ande? Então, quando nós falamos de políticas públicas, quando nós falamos do primeiro setor, é isso, é nós falando que nós temos o poder legislativo eleitos por nós, para que ele forme, para que ele crie legislações no sentido de ser favorável ao povo. Quando nós falamos dessa questão do primeiro setor, falamos também do poder judiciário tomando suas decisões que coadunam com o interesse do povo. Não estou falando que é a economia na frente da vida, nada disso, só comentei uma reportagem. E como nós estamos estudando agora direito administrativo, gente, quando nós falamos de primeiro setor, quando nós falamos de figuras do Estado, para que haja regulamentação, para que haja alguma forma de fazer com que o que é para o bem do povo seja cumprido, nós estamos falando que isso é de responsabilidade da União. Tá bom, mas quem que por um acaso é o responsável pelo exercício da soberania no âmbito federal? É o chefe do Poder Executivo da União, que no caso é o presidente da República. Então, quando nós falamos em primeiro setor, dentro do Poder Executivo, dentro do direito administrativo, nós estamos falando justamente da presidência. E lá na presidência, a escolha dos seus ministros, a escolha dos seus assessores, também notícia recente aqui, a quem compete a escolha de ministros, a quem compete a escolha de chefe da Polícia Federal de determinado estado, de determinado setor, é o chefe do Poder Executivo da União. Só que aí teve aquele contrato, estou dando folha em branco para você, e aí teve aquela disparidade ali, né? Mas veja só, pessoal, então quando a gente fala em primeiro setor, é essa linha forte. É essa linha forte. Aqui dentro do direito administrativo, estudando o quê? União, presidente da República, estados. Vamos falar de quem? Dos governadores, Distrito Federal, dos governadores também, e no município, nós vamos falar dos prefeitos. Mas, gente, o que a gente tem que saber é que a política pública, ela não existe como um programa de governo. Para existir realmente uma ação governamental, algum decreto vai ter que ser criado, e deverá existir alguma autorização da Constituição para que aquele membro do Poder Executivo ele crie medidas para a execução do seu plano de governo.
Isso tanto na União quanto nos estados, Distrito Federal e municípios. E a gente tem que saber também que nós temos esse elo entre os poderes, que um deve coadunar. Então, na questão política, eu não tenho força política nenhuma perante todos vocês, mas a minha forma de pensar é a seguinte: se eu voto no chefe do poder executivo de um partido, eu também tenho que votar no poder legislativo para aquele mesmo partido. Não faz sentido nenhum, sabe? Porque depois dá aquele disparelho, aquela disputa, aquele interesse que não é mais o do povo, é um interesse um pouco particular. Mas o tema da matéria hoje aqui, primeiro setor, é nesse sentido. Vamos dar sequência, então, para nós falarmos agora do segundo setor, ok? Então vamos lá. Dentro do que nós trabalhamos naquele primeiro momento, dentro daquela questão da formação do núcleo estratégico do primeiro setor, agora vamos para o segundo setor. Na linha de baixo, escreva assim: em relação ao segundo setor, em relação ao segundo setor, vírgula, destaca-se, em relação ao segundo setor, vírgula, destaca-se, em relação ao segundo setor, destaca-se, em relação ao segundo setor, vírgula, destaca-se, destacam-se, né? Destacam-se as atividades executivas. Destacam-se as atividades executivas. Só pensei que fosse acabar. Alguém aí? Voltei, pessoal. Desculpe aí a demora. Só relembrando que nós estamos sendo gravados, tá? Voltando. Estamos escutando aí? Tudo ok? As atividades. Eu falei ok, professor? No término, a última parte?
A última frase que eu falei, por favor, só para me lembrar. Ninguém? Ninguém pode falar? O Andrei, Daiane. Eu acabei caindo da conversa, professor, então... Tá. Alguém mais aí, pessoal? A última coisa que eu anotei, fazendo favor. Executivas. Executivas de forma exclusiva. Obrigado, tá? Continue a anotação de forma exclusiva. De forma exclusiva. De forma exclusiva. Ponto. É o setor em que são prestadas. É o setor em que são prestadas. Ponto, né? É o setor em que são prestadas as atividades, vírgula, os serviços. As atividades, vírgula, os serviços que só o Estado pode realizar. Que só o Estado pode realizar. Serviços que só o Estado pode realizar. Vírgula. Como regulamentar, como fiscalizar, como fomentar. Então, repetindo, como regulamentar, vírgula, fiscalizar, vírgula, fomentar. Fomentar, ponto. Preste atenção aqui, gente. E caso eu fale rápido demais, só colocar o áudiozinho aí e falar, professor, repete, fazendo favor. Eu vou dar continuidade, tá? Se vocês não me interromperem, eu vou dando continuidade. Professor, eu recebi uma multa. Foi um policial lá na minha casa e falou que eu estava com som alto. Eu recebi uma multa da prefeitura. Gente, se você está diante de um policial militar que vai à sua casa e dá uma multa para você porque você está obstruindo o direito de vizinhança, quem tem responsabilidade constitucional pela fiscalização do direito de vizinhança é o município. Então não pode uma polícia militar estadual ir lá e dar uma multa para você porque você está com som alto. Aí chega uma multa municipal para você porque um policial militar que ele é contratado pelo estado e não pelo município dá uma multa para você. Você não pode receber uma multa da Polícia Rodoviária Federal se você estava com seu veículo transitando em uma via municipal. Polícia Rodoviária Federal, se você estava numa rodovia estadual e não federal. O que eu estou querendo dizer para você, gente? Eu estou falando que o Estado ele tem certos poderes, vamos falar do segundo setor, por exemplo, a fiscalização. Essa fiscalização é uma atividade do segundo setor, algo que só o Estado pode fazer. Então, se chega aqui no município para o Estado me dar uma multa, porque eu fiz uma construção sem seguir as regras, por exemplo, essa competência é uma competência que só o Estado pode ter. Não pode chegar meu vizinho, ô meu vizinho, estou te dando uma multa aqui porque você descumpriu uma regra. Não, meu vizinho não tem competência para isso, não tem atribuição para isso. Isso é uma atividade do segundo setor. Ah, não, eu vou regulamentar qual que é o... Eu tenho que, na construção, tem que ter uma caixa, tem que ter uma fossa, o meu vizinho não vai poder chegar para mim e falar onde que fica a fossa, onde que eu tenho que colocar. Não, é o município que regulamenta a respeito disso daí, é o município que fiscaliza a respeito disso daí, inclusive tem as competências atribuídas para cada um. Ah, professor, mas o que eu já ouvi falar de muita gente que recebe multa aí dos policiais e, na verdade, dentro do próprio município, Gente, para vocês terem noção, até a fiscalização municipal, se o sujeito está usando o cinto, etc., isso é de competência do município. Só que o que acontece? O município, por muitas vezes,
eles acabam fazendo algum acordo, eles negociam com o Estado e conferem essa atribuição por delegação ali aos entes estatais. Mas isso daí, gente, se não tiver um prévio acordo primeiro, inclusive você poderia ganhar qualquer recurso de multa. Aqui em Tangará, por exemplo, aqui é competência, nós temos aqui guardas municipais. E aí vem a pergunta, será que um policial militar ele pode dar multa em alguém aqui? Tem que ver se existe um acordo do município com o Estado, porque se não existir, gente, já aconteceu lá de onde eu vim do Estado de São Paulo, inclusive em algumas circunstâncias que o contrato ele foi extinto sem renovação. E todas as multas que foram aplicadas depois pelos policiais militares, elas foram tidas como nulas. E mais do que isso, o município ficou um tempo sem multar as pessoas porque não tinha policial municipal, era só o acordo ali com a polícia militar mesmo. Então, essa questão de fiscalização, de regulamentação, como que serão as regras, aqui ó, nesse ponto da cidade aqui vai ser só a questão sanitária vai ser dessa forma, etc. Gente, isso daí é segundo setor, atividades de segundo setor. São atividades de execução e exclusivas, na verdade, atividades, podemos falar assim, exclusivas do Estado. O Estado não pode chegar para o meu vizinho e falar assim, ó, vizinho, controla o seu vizinho Pablo aqui fazendo favor. Não. Ô vizinho, o dono desse bairro, regulamenta como que você quer que seja aí a questão hidráulica do seu bairro? Não. Quem tem que fazer isso daí é atribuição exclusiva mesmo do Estado, segundo setor. E aí o que nós estudamos até agora dentro do direito administrativo, gente, até agora nós podemos falar então aqui dentro do direito administrativo, dentro do poder executivo, que essas tarefas todas competem aos entes federativos. Claro que pode ter uma lei, um plano diretor, uma lei orgânica, e nessa lei orgânica que vai estar escrito qual área que é a área industrial, qual área que é a área comercial, qual área que é a área residencial. Claro, gente, lembra que eu falei dessa junção do poder legislativo, do poder judiciário, junto com o poder executivo, que são poderes independentes, mas eles são harmônicos entre si. Nós, quando formos falar do primeiro setor, pegamos todos eles, mas aqui, gente, estudando dentro do direito administrativo, dentro dos entes federativos, nós vamos falar então que essas atividades de fiscalização, de regulamentação, elas são atividades de segundo setor. Eu peço desculpas, gente, às vezes eu fico tirando o olhar, a vista, essas coisas, porque é como se eu fosse abrir a porta para algum acadêmico entrar na sala, tá? Vamos dar continuidade. Vamos falar agora do terceiro setor, tá bom? Na linha de baixo, escreva o seguinte: em relação ao terceiro setor, 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 vírgula, cujo destaque, cujo destaque é o de que, cujo destaque é o de que não se referem, não se refere, cujo destaque é o de que não se refere a serviços exclusivos do Estado, cujo destaque é o de que não se refere a serviços exclusivos do Estado, vírgula, corresponde ao setor em que, corresponde ao setor em que corresponde ao setor em que
o Estado atua simultaneamente ao setor em que o Estado atua simultaneamente com as outras organizações, atua simultaneamente com as outras organizações públicas não estatais, com as outras organizações públicas não estatais. E organizações privadas. Professor, Pois não. repete para mim, simultaneamente com as outras organizações Públicas não estatais, públicas não estatais e organizações privadas. Obrigada. Por nada. Vírgula, as quais não possuem poder, as quais não possuem poder de Estado, e escreva aí Estado com letra maiúscula, as quais não possuem poder de Estado. As quais não possuem poder de Estado. Vírgula, a exemplo de universidades, vírgula, hospitais, vírgula, centros de pesquisa e museus. Centros de pesquisa e museus. Ponto. Pessoal, até agora, no nosso estudo de direito administrativo, regime jurídico administrativo, que horas que nós falamos de museu? Que horas que nós falamos aqui de faculdade? Que hora que é, né, questão de ensino? Não vamos falar aqui de uma atividade, de uma faculdade que tenha finalidade econômica, né? Que horas que nós falamos aqui de hospitais? Nesse ponto que nós estamos falando aqui do terceiro setor, em que existe uma atuação simultânea e elas não têm força com o Estado, de Estado, na verdade, nós podemos falar, agora sim, nós chegamos a situações, gente, que nós falamos de associações, que nós falamos de organizações sociais, que nós falamos de certas associações que acabam recebendo o título
de participação daquelas que prestam um serviço de participação social do Estado, uma organização civil com atividade conjunta, com participação para o Estado, conforme a gente viu aqui, é simultâneo, né? Então, quando nós falamos no nosso plano de ensino, consta o seguinte: no nosso plano de ensino consta que organizações sociais de hoje, falando justamente, parece que deu um corte, tá tudo ok? Falando justamente desses dois últimos pontos aqui, falando a respeito das organizações sociais e das organizações social e da organização social de interesse público. E para tanto, pessoal, eu já peço para vocês o seguinte: abram uma lei 9.637, lei 9.637, Lei 9.637/98. Repetindo, Lei 9.637/98. E abram também, na verdade, anotem aí, a Lei 9.790 de 99. Lei 9.790 de 99. Combinado com a Lei 13.800, combinado, ou melhor, lei, né, combinada com a Lei 13.800, 13.800 de 2019. Repete a lei, fazendo favor, professor. Sim. E é combinado com a Lei 13.800, combinado com a Lei 13.800 de 2019. Vamos para a leitura da Lei 9.637 de 98, que ela foi resultado da conversão da medida provisória 1648/7 de 98, que preâmbulo diz: dispõe sobre a qualificação de entidades como organizações sociais, a criação do Programa Nacional de publicização, a extinção dos órgãos e entidades que menciona a absorção de suas atividades por organizações sociais e da outras providências. Basicamente falando, gente, dispõe sobre a qualificação de entidades como organizações sociais. Professor, eu já ouvi falar muito de ONGs. É isso que o senhor está falando, professor? O senhor está falando de ONG? Organização social não é ONG. Na verdade, ONG é um termo existente socialmente, que muitos comentam, mas a natureza jurídica, não existe uma pessoa jurídica classificada como ONG. Então, existe uma associação. Essa associação vai ter determinada finalidade, mas... E aí a gente acaba chamando aquela ONG, fulana de tal ONG. Mas, na verdade, ele é pertencente a alguma associação. Natureza jurídica, assim, ONG, natureza jurídica não existe. Existe autarquia, a fundação, associação. Agora, existe até aquilo que nós estamos estudando aqui de organização social.
possibilidade, né, da qualificação como uma associação, né, a qualificação como uma organização social, mas falar assim, existe a pessoa jurídica ONG, isso daí no Brasil, até o presente momento, não. Eu não estou muito enganado, né, mas eu desconheço. Veja só o artigo 1º da citada lei das organizações sociais. Artigo 1º. O Poder Executivo poderá qualificar como organizações sociais pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos, cujas atividades sejam dirigidas ao ensino, à pesquisa científica, ao desenvolvimento tecnológico, à proteção e preservação do meio ambiente, à cultura, à saúde, atendidos os requisitos previstos nesta lei. Então, aí, claro, vai ter o artigo 2º e os posteriores falando quais são os requisitos para tanto. Então, vejam, eu falei para vocês quais são os setores, falei 1º, 2º, 3º, tem quem defenda o 4º, não vamos aqui parar, porque o nosso conteúdo ele termina no 3º, tem quem defenda ainda a existência do 4º setor, só que nós vamos parar até o 3º, vamos falar até o 3º, porque o que nós vamos falar agora da organização social e da organização social da atividade civil de interesse público, a gente, com a leitura dessas legislações, desses pontos, a gente já executa esse serviço, já vamos para ato administrativo, depois já vamos para a licitação e finalizamos com os bens públicos, tá? Então, dando continuidade aqui, o artigo 1º fala que o Poder Executivo poderá qualificar como organizações sociais pessoas jurídicas de direito privado. Professor, como assim pessoas jurídicas de direito privado? Gente, se nós formos, eu vou abrir aqui o Código Civil, artigo 1º, personalidade jurídica, os artigos 3º, 4º vai falando da capacidade, a partir do artigo 11 da personalidade, antes disso, artigo 7º, 8º falando da morte, falando da ausência, e a gente vai lá para o artigo 40 do Código Civil, e caramba, fui rápido, o artigo 40 do Código Civil, ele acaba trazendo aqui para a gente, ó, das pessoas jurídicas. As pessoas jurídicas são de direito público, interno ou externo, e de direito privado. Artigo 41. São pessoas jurídicas de direito público interno. A União, a União tem CNPJ? Tem. Os estados, eita professor, quer dizer que os estados têm CNPJ? Tem. Distrito Federal e territórios. Os municípios, olha mais. As autarquias, inclusive as associações públicas. As demais entidades de caráter público criadas por lei. Sem prejuízo, gente. Vamos lá. Vamos para a lei. Nós estamos lendo aqui. E a lei, ela chega comentando no seguinte sentido. Opa, aqui. Que o Poder Executivo poderá qualificar como organizações sociais as pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos. Fizemos aqui a leitura do artigo 41. Falando que são pessoas jurídicas de direito público interno. Mas espera aí. Cadê as de direito privado? Artigo 44. Artigo 44, inciso 1, ou melhor, caput, artigo 44. São pessoas jurídicas de direito privado. Pô, então, o Poder Executivo é esse que exerce a função da administração pública direta, tendo poderes, cada ministério, estamos falando da União, da criação de pessoas jurídicas pertencentes à administração pública indireta, sendo certo que ambas pertencem ao primeiro setor. Ok? Só um segundinho. Deixa eu abrir a porta para um acadêmico entrar aqui, tá? Essa lei aqui... Eu não achei essas duas últimas. Eu vou repetir. As duas últimas aqui. leis que você citou, eu não achei, não. Tá, a Lei 9.790. Se você não encontrou no Vademecum, procura no Google e entra no site do Planalto. Você procurou onde essas leis que você falou que não encontrou? Não tem, não. Ah, tá. Mas eu recomendo o quê, pessoal? Toda legislação, inclusive, seja qual for, eu falo assim, toda legislação, se você tiver lá, a primeira que aparecer não for do site do Planalto, eu recomendo que vocês não abram. Para você ter certeza, e é uma certeza que não é absoluta, porque lá no final da própria lei, quando você abre pelo Google, ele está falando, não é garantido que esse texto reproduz a integralidade do que foi publicado no Diário Oficial, blá, blá, blá.
Mas, gente, se você abrir online, ao vivo, no Google, no site do Planalto, e deu ok e ele entrou no site do Planalto, a tendência daquela lei já estar regular, conforme as emendas, né, não é nem Constituição, mas vamos supor, conforme a emenda constitucional, conforme a revogação já de outra lei, por outra lei, é muito grande. Eu falo isso para vocês porque existe alteração tão célere, existiu pelo menos, né, a respeito da reforma do trabalho, que por muitas vezes eu entrava na CLT ali pelo site do Planalto e não estava atualizada. Não havia ainda alteração feita ali há 1, 2, 3 dias anteriormente. Então não é garantido de 100% que vai estar atualizado, mas é muito melhor quando você vai buscar alguma lei no Google, quando você escreve no Google, que pegue a opção que é do site do Planalto. Porque é no site do Planalto é que fica constando a legislação a mais atualizada possível, tá? É a regra, gente. Não vou falar que não vai acontecer algo diferente, mas de repente você pega uma lei número tal, que não é do Planalto, e você vai ver ela não está mais atualizada conforme aquela daquele momento que você visualizou, tá? Então é a lei, só para repetir pelo menos, até para quem chegou depois, as duas leis que eu estou comentando é a lei 9.790 de novembro. Ah, não, tem uma até anterior a essa. Desculpe, pessoal. Primeiro eu citei a respeito da lei 9.637 de 98, lei 9.637 de 98, e depois eu citei a lei 9.790, combinado com a lei, repetindo, depois eu citei a lei 9.790, essa de 1999, combinada com a lei 13.800 de 2019. Combinado com a lei 13.800 de 2019. E eu estou citando essas leis para vocês porque nós começamos a falar do terceiro setor. Nós começamos a falar agora do terceiro setor, em que a organização social, veja só, dispõe sobre a qualificação das entidades como organizações sociais. E também, quando nós falamos a respeito, olha só o que diz a Lei 9.790, dispõe sobre a qualificação das pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos como organizações da sociedade civil de interesse público. São distinções diferentes, são qualificações atribuídas a uma pessoa jurídica de direito privado que vai qualificá-las a receber determinados privilégios por força desse reconhecimento, por força desse reconhecimento. Vamos pegar como exemplo. Ah, professor, eu sou o presidente do TTC, eu sou o presidente do CTG, eu sou aquele que estou na gestão. Qual que é teu salário? Não, eu sou o presidente, eu sou o diretor lá, mas eu não recebo nada, professor. Finalidade, é sem finalidade lucrativa. Eu estou lá, fui eleito e se de repente você se enquadrar numa situação dessa daqui, por exemplo, de uma organização da sociedade civil de interesse público, eventualmente um diretor desse quadro ele vai receber para estar exercendo essa função, porque ele vai estar colaborando com o Estado. Se vocês pegarem não estou falando, tá, gente, que foi assim reconhecido, porque eu não pesquisei o estatuto. Quando é sociedade comercial, a gente fala em contrato social. Quando a gente vem para uma situação dessa daqui, a gente fala em estatuto. Eu não fiscalizei, não fiz a leitura lá da casa do adolescente, não fiz a leitura da casa da criança, para ver se eles receberam alguma qualificação dessa, de organização social, de sociedade civil de interesse público. Não li nada a respeito disso daí. Mas o interessante é de quando nós estamos falando dessas pessoas jurídicas pertencentes ao terceiro setor, é que existe a possibilidade de eles receberem contribuições do Estado. Por quê? Porque eles estão prestando um serviço que, na verdade, é de responsabilidade do Estado e não é exclusivo. Eu, como uma pessoa particular, eu quero filantropicamente fazer o bem para o próximo, por exemplo. E eu, me valendo de uma pessoa jurídica para tanto, eu posso fazer com que haja uma contribuição do Estado para a finalidade daquela associação, porque a finalidade daquela associação é a mesma finalidade que o Estado tem em relação a todos os membros da nossa sociedade. Então, para isso, gente, que eu estou fazendo a leitura dessas duas leis, combinando com uma terceira lei, e eu acabei fazendo a citação aqui do Código Civil, porque o artigo 44 do Código Civil diz: são pessoas jurídicas de direito privado as associações, as sociedades, as fundações, as organizações religiosas, os partidos políticos e as empresas individuais de responsabilidade limitada. Mas atenção, quando nós vamos falar aqui, gente, de uma associação,
Olha aqui, inciso 1, as associações. E quando a gente vai para a leitura, aqui da primeira lei que nós colocamos, né? Olha, essa associação ela vai poder receber a qualificação de entidade de organização social. Então, veja, gente, eu vou falar que, na verdade, é uma associação vai poder acabar recebendo essa intitulação. Nós vamos ver que as sociedades, quando nós falamos em sociedades, nós estamos falando para irmos lá para a parte especial do Código Civil, que é aquelas que têm finalidade econômica, finalidade lucrativa. Vou clicar aqui, ó, Ctrl F, artigo 966. Aqui, ó, do direito de empresa. Olha só, o artigo 966 do Código Civil diz: considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica, organizada para a produção e para a circulação de bens e serviços. Quando a gente fala então, gente, olha só, antigamente era chamado de direito comercial. Hoje em dia é até isso aqui mesmo, é direito empresarial. Então, quando nós falamos em sociedades, basicamente nós estamos falando em sociedades que exercem finalidade lucrativa. O empresário é quem atua em uma sociedade. Se a gente for pensar em que não exerce uma atividade lucrativa, nós vamos pensar em uma associação. E existem algumas outras que vocês também já estudaram em Direito Civil 1. E o mais interessante disso tudo, tem algumas diferenciações, algumas o caramba, existem várias diferenciações. Vamos pegar exemplo. Para eu fazer nascer uma sociedade, é diferente onde eu vou registrar o local onde eu faço nascer uma associação. Para eu fazer, não vamos falar da Ordem dos Advogados do Brasil agora, hein, galera? Não vamos falar assim, eu sou advogado, eu quero montar uma sociedade, tá vendo, professor? Não tem finalidade lucrativa. É verdade, não tem mesmo não. Ô, professor, e a inscrição não é nem feita na junta comercial, muito menos no cartório extrajudicial, é feito perante a OAB. Isso é verdade, mas a OAB, ela é sui generis, ela tem por mais que algumas normas do direito empresarial sejam aplicadas a sociedades, a associações advocatícias, etc., gente, não vamos falar da OAB nesse momento, tá? O artigo 44 fala de associações e fala de sociedades. Basicamente falando, associações, para o nascimento delas existirem, deve haver o arquivo no cartório extrajudicial. Quando eu falo de sociedades, o registro, o arquivo deve se dar na junta comercial. Quando eu falo em associação, eu falo em finalidade não lucrativa, embora possa existir lucro. E quando eu falo em sociedades, eu falo que a finalidade vai ser lucrativa. Ok? Quando eu falo em associação, eu não falo em sua extinção por meio de falência. Já para a sociedade, eu abro a oportunidade de recuperação judicial e falência. Então, nós temos inúmeras diferenciações, e diferenciações gritantes. Só que a gente consegue colocar todas elas qualificadas no mesmo ponto, porque elas não são pessoas naturais, elas são pessoas jurídicas. Podemos colocar elas no mesmo ponto porque elas provavelmente vão ser pessoas jurídicas de direito privado. Só que também existem algumas possibilidades de tratarmos de alguns pontos que acabe recebendo uma qualificação dada pelo Poder Executivo, e é isso que nós estamos estudando hoje. Falando aqui das associações, poxa, será que é alguma opção? Eu formo uma pessoa jurídica de direito privado e, de repente, um Estado vai reconhecer, vai qualificar essa associação como uma sociedade, aqui bem colocada na própria lei, tem dois tipos, né? Uma é de participação civil de interesse público e a outra é uma organização social. Sim, isso é possível, e nós estaremos falando do terceiro setor. Fizemos a leitura do artigo 1º da Lei 9.637 e vamos fazer agora a leitura do artigo 1º da Lei 9.790. Diz a Lei 9.790 de 1999, podem qualificar-se como organizações da sociedade civil de interesse público as pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos que tenham sido constituídas e se encontrem em funcionamento regular há, no mínimo, 3 anos, desde que os respectivos objetivos sociais e normas estatutárias atendam aos requisitos instituídos por esta lei. Aí vem o parágrafo 1º. Para os efeitos desta lei, consideram-se sem fins lucrativos
A pessoa jurídica de direito privado que não atribui entre os seus sócios ou associados, conselheiros, diretores, empregados, doadores, eventuais excedentes operacionais, brutos ou líquidos, dividendos, bonificações, participações ou parcelas do seu patrimônio auferidos mediante o exercício de suas atividades e que os aplica integralmente na consecução do respectivo objeto social. Então, veja só, para os efeitos desta lei, constitui-se uma associação, até uma sociedade sem fins lucrativos, gente, essas em que ninguém, vamos aqui for colocar, não haja doadores, não haja empregados, nem os doadores, nem conselheiros, nem associados, como coparticipantes do recebimento. Que o recebimento ele seja, então, integralmente remetido ao objeto do fim social a que se propõe aquela associação. Parágrafo 2º, a outorga da qualificação prevista neste artigo é ato vinculado ao cumprimento dos requisitos atribuídos nesta lei. E aí nós temos diversos outros pontos, tá, pessoal? Diversos outros pontos que a leitura seria demasiada e faríamos perder a memorização e o porquê de estarmos falando a respeito dessas associações aqui, tá? Então, num primeiro momento, gente, eu quero até que vocês anotem no caderno de vocês e vocês vão anotar o seguinte: as organizações sociais, coloquem no caderno, as organizações sociais, vírgula, assim como as organizações da sociedade civil, assim como as organizações da sociedade civil, assim como as associações da sociedade civil de interesse público, são qualificações, são qualificações conferidas pelo Poder Executivo, conferidas pelo Poder Executivo a pessoas jurídicas de direito privado, às pessoas jurídicas de direito privado, paralelas ou paraestatais, paralelas ou paraestatais, vírgula, ou seja, vírgula, ou seja, que não exercem atividades lucrativas, que não exercem atividades lucrativas, vírgula,
mas, vírgula, sim, vírgula, com o Estado colabora. Mas, vírgula, sim, vírgula, com o Estado colabora. Ok? Ponto. Na linha de baixo, eu quero colocar a seguinte pergunta, e nós vamos terminar esse ponto e começar o ponto de atos administrativos na próxima aula, só que eu quero que vocês tragam a seguinte resposta. Eu vou fazer uma pergunta agora, eu quero que vocês tragam a seguinte resposta, até porque vai dar tempo ainda, vocês podem pesquisar na internet, agora é 8h11, então já pesquisem aí nesse término de aula que falta no primeiro período, e a gente começa o segundo período com a resposta e passamos a estudar atos administrativos, tá? A pergunta é a seguinte: qual a diferença entre organizações sociais? Qual a diferença entre organizações sociais e organização da sociedade civil de interesse público? E organização da sociedade civil de interesse público? Interrogação. Só relembrando, nós estamos sendo gravados. Por favor, façam as atividades virtuais, as transversais, o desafio nota máxima. Alcançando a pontuação relevante nisso, fica mais fácil depois para a pontuação com o professor, que vai ser a avaliação das oficiais. Tudo bem? Muito obrigado. Eu vou encerrar aqui a gravação e a gente continua às 20h45. Estou à disposição aqui mesmo depois de encerrada a gravação, tá?